Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a segunda aula do curso de Ansiedade e Depressão, da escuridão à luz, um guia de transformação baseado em Santo Tomás de Aquino. Sejam todos bem-vindos, sintam-se bastante à vontade para que possamos mergulhar nesse segundo dia de aula. E nesse segundo dia de aula eu tenho uma proposta para que nós possamos iniciar bastante interessante. Nesse momento, antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero que nesse momento trago essa sugestão para que você possa fechar os seus olhos por um momento, para que você possa respirar profundamente e nesse movimento de respiração você possa também pensar na última vez que uma emoção tomou forte conta de você. Feche seus olhos. Nesse momento eu vou fechar a minha câmera aqui para que você não se disperse, para que você não fique com os olhos fitos aqui em mim. Esse movimento eu não consigo te fechar a câmera, mas feche seus olhos. Pense na última vez que você teve uma emoção forte. Pense na última vez que algo muito forte tomou conta de você. Talvez tenha sido a raiva, talvez tenha sido o medo, talvez tenha sido a ansiedade, ou até mesmo uma alegria avassaladora. E aí eu te pergunto, como que você reagiu a essa emoção? A forma como você reagiu à emoção que veio até você. O que você disse para você mesmo naquele momento daquela emoção? Qual foi sua reação? Qual que foi a sua resposta para aquela emoção? De olhos fechados, busque respostas para todas essas indagações que eu fiz nesse momento. Vá abrindo seus olhos nesse momento. Conseguiu algumas respostas para essas indagações que foram feitas. Queridos alunos, todas essas indagações que foram feitas nesse momento são questionamentos que a psicologia tomista ela faz para os seus pacientes, ela faz para aquelas pessoas que buscam respostas nela, porque é necessário que nós possamos entender aquilo que passa por cada um de nós. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre uma verdade que pode transformar completamente essa relação com as emoções. E nós começamos com uma descoberta surpreendente de Santo Tomás de Aquino,
um filósofo do século XIII, como nós já vimos, que entendeu algo que a neurociência moderna está apenas começando a afirmar. A neurociência moderna, a neuropsicologia está começando a afirmar, mas Santo Tomás de Aquino, desde lá do século XIII, já afirmava. Segundo Santo Tomás de Aquino, o primeiro passo para superar os nossos desafios emocionais não é lutar contra os seus sentimentos, mas sim buscar compreender adequadamente o que você está sentindo. É isso que Santo Tomás de Aquino nos diz, é isso que ele quer de cada um de nós. E é isso que eu trago nesse slide do dia de hoje. É isso que eu trago para cada um de nós. Deixa eu só tirar essa tela. Isso. Bom, deixa eu voltar um slide. Isso. Bom, o primeiro ponto, né, ao qual nós queremos hoje é entender que o primeiro ponto para a mudança é a compreensão adequada. Compreensão adequada de quê? Do sentimento ao qual está percorrendo diante de nós, diante da situação ao qual nós estamos vivenciando. Por quê? Porque a primeira tendência que nós temos diante da situação ao qual nós estamos vivenciando é debater com a emoção, é enfrentar a emoção para que, de certa forma, nós possamos eliminar a emoção. Nós queremos acabar com a angústia, nós queremos acabar com a tristeza, nós queremos acabar com a ansiedade, tanto que a gente procura médico, nós procuramos psicólogos, nós procuramos tantas coisas porque nós não suportamos viver aquela emoção e nós queremos extinguir. Bom, Santo Tomás de Aquino, ele já deixa bem claro que o primeiro passo é nós compreendermos, termos uma compreensão adequada da emoção ao qual nós estamos vivendo. Ou seja, não é debater, não é combater, mas sim compreender. Isso Santo Tomás de Aquino já falava desde lá do século XIII. E hoje é algo que a neurociência já começa a compreender e confirmar com o método mais adequado de nós enfrentarmos os nossos problemas. Segundo Santo Tomás de Aquino, o primeiro passo para nós superarmos os nossos desafios emocionais não é lutar contra ele, prestem atenção, não é lutar, mas compreendê-los adequadamente. E aí ele vem e diz assim, abre aspas, o erro vem não da emoção em si, mas de como nós a julgamos, fecha aspas. Vou voltar a dizer, abre aspas, o erro, ele não vem da emoção, mas sim de como nós julgamos. Porque viver emoções é saudável, pessoal. O problema é de como nós julgamos essa emoção. Então, tanto que se a gente for voltar lá nas primeiras aulas, nós vamos ver que a vivência de corpo e alma, razão e emoção é saudável e o corpo, a razão, ela é necessária para ajudar a compreender a emoção ao qual nós estamos vivendo, para que também nós possamos amadurecer diante dela. Bom, eu vou compartilhar com vocês uma história que vai ilustrar perfeitamente isso. Maria, é um nome fictício, lógico, ela é uma executiva que ela é muito bem sucedida e há alguns anos ela me procurou com um problema que se chamava pânico de reuniões. São os pânicos, os complexos da ansiedade generalizada e as ansiedades a um índice muito alto, né, podem gerar como a própria ansiedade generalizada, a crise de pânico, e aí cada um desenvolve um pânico por algo diferente, né?
crise de pânico por elevador, de entrar no carro, né? Maria tinha um pânico de reuniões, sabe? E todas as vezes que precisava apresentar para a diretoria é, um projeto ou algo, o que Maria acontecia com Maria? Ela sentia o seu coração disparar, é, as suas mãos começavam a suar, a respiração de Maria ficava curta. E, e sabem qual era a reação de Maria? Ela lutava desesperadamente contra esses sintomas. Ou seja, em vez dela tentar entender o que estava acontecendo contra ela, ela tentava travar uma batalha contra esses sintomas. Ela tentava lutar contra as mãos que suavam, ela tentava lutar contra essa respiração e começava a falar: não, eu não posso suar, eu não posso suar, meu coração não pode disparar, eu não posso ficar desse jeito. E começava aquela batalha de Maria contra as emoções que vinham diante da crise de pânico referente às reuniões que ela tinha com a sua chefe e com os seus é, chefes imediatos na sua empresa. Então ela tinha essa disputa direta contra as suas emoções. Bom, e assim, Maria ela tinha desenvolvido um arsenal inteiro de técnicas para combater essa ansiedade. Ela tinha desenvolvido técnica de respiração, técnica de medicamentos. Ela tinha passado por sessões de auto-hipnose para tentar conseguir desenvolver. Enfim, são técnicas também de até de outras ciências que em alguns casos pode dar certo, em alguns casos as pessoas elas conseguem de certa forma algum êxito para conseguir controlar esse tipo de características e de sintomas que a crise de pânico apresenta. Bom, mas quanto mais ela lutava, mais ansiosa ela ficava. E por que ela ficava mais ansiosa? Porque ela estava cometendo um erro fundamental que Santo Tomás de Aquino identifica. Qual que é? Ela estava julgando a sua emoção como errada, como algo a ser eliminado. E São Tomás de Aquino ele traz uma perspectiva completamente diferente. Santo Tomás de Aquino ele fala exatamente que eu não posso julgar a minha emoção como sendo errada. Ele fala que eu não posso eliminar a minha emoção. Ele fala para cada um de nós que eu preciso olhar como a minha emoção como algo essencial e que ela não pode ser eliminada, mas ela tem que ser vivenciada e traduzida pela minha razão, para que quando sendo traduzida eu possa de certa forma ser eu possa integrar ela com minha razão e corpo e assim ser aproveitada. Bom, a virada aconteceu quando ela começou a mudar essa relação com a sociedade. Em vez de ver esses sintomas como inimigos, ela aprendeu a vê-la como sinais do seu corpo se preparando para algo importante. Olha que interessante. Ela parou de ver como inimiga e começou a ver que quando o corpo começava a manifestar esses sintomas, era porque o corpo estava dando sinais para ela de que algo importante ia começar. Olha para você ver que interessante. Maria começou a perceber: opa, o meu corpo está dando sinais de que algo importante vai acontecer. Ou seja, ela começou, em vez de enxergar os sintomas como um inimigo, os sintomas passou a ser um amigo, porque os sintomas começou a ser um sinal prévio, um breve sinal de que algo iria acontecer. Então, em vez de os sinais serem um inimigo, os sinais começou a ser um amigo dela, ao ponto de avisar para ela de que algo iria acontecer. E isso é muito importante quando, né, eu começo a ter esse outro tipo de visão, né? Então, a partir disso, se algo importante vai acontecer,
eu preciso me preparar. Olha que interessante, né? Então, o coração acelerado, mais oxigênio para o cérebro. As mãos suando, é o corpo regulando a temperatura para uma performance máxima. A respiração está curta, é um lembrete para que eu possa me respirar mais conscientemente. Ou seja, a minha respiração está curta, não é porque eu estou morrendo, estou ofegante ou algo ruim. É porque eu preciso respirar mais conscientemente. Como se vocês conseguem entender toda essa dinâmica e essa mudança de visão, isso é muito fascinante que Santo Tomás de Aquino traz para a gente. E então isso me leva também a um conceito fundamental que cada um de nós precisamos entender: a diferença entre sentir e a diferença de sofrer. A correria do dia a dia e a forma diferente de enfrentar os sentimentos nos leva a sofrer. Santo Tomás de Aquino nos leva a sentir. Vejam, sentir ansiedade antes de uma apresentação importante é natural. É natural. Agora, é o nosso corpo nos preparando para dar o melhor de si. O sofrimento vem quando nós julgamos essa ansiedade como errada ou ruim. Então, sentir é algo natural. Sofrer já é sofrer. O próprio nome já fala. Então, é como um surfista que olha para as ondas. É um iniciante e assim, um iniciante, ele pode ver as ondas como grandes e como ameaças terríveis. Imagina um iniciante que vai pegar uma grande onda. Ele vai ter medo, ele vai querer voltar para trás, ele talvez nem vai querer mais enfrentar aquelas ondas. Ele vai entrar em pânico só de pensar nela e no que pode acontecer. Já um surfista experiente, o que vai acontecer com ele? Ele vai ver as mesmas ondas, a mesma situação, como uma oportunidade de ter uma manobra incrível. Talvez a onda da vida dele. A onda é a mesma. O que vai mudar é a relação que eu tenho com ela. É a relação como eu vejo aquela mesma situação. As nossas emoções são como essas ondas. Elas vêm e vão naturalmente, cada uma com o seu propósito, cada uma com a sua sabedoria. A raiva, ela nos mostra os nossos limites e assim elas nos dá energia para nós nos defendermos. O medo, ele nos alerta sobre os perigos reais e nos prepara para enfrentá-los. Imagina se nós não tivéssemos medo. Imagina, como que seria se a gente não tivesse medo? Se a gente não tivesse medo, a gente não se sairia, por exemplo, do meio do mato aonde tem o perigo de ter cobra. O medo nos faz sair correndo e nos faz estarmos em estado de alerta. Agora, se o medo não deixasse a gente em estado de alerta, a gente iria para o meio do mato e ficaria lá que nem bobo esperando a cobra vir e picar a gente, né? Olha para você ver como que essa visão ela muda totalmente a perspectiva. Ou seja, o medo é um aliado e não um inimigo que nós temos. Bom, a nossa cultura moderna ela tem uma relação muito complicada com as emoções. Hoje o nosso mundo ela tem uma cultura complicada com as emoções. Nós somos bombardeados o tempo todo com mensagens que nos dizem que nós temos que estar sempre felizes e por isso que nós não temos uma boa relação com as emoções. E por estarmos sempre bombardeados por uma cultura que nos fala que nós temos que estar sempre felizes, parece que ter sentimentos contrários à felicidade é um erro. Parece que ter pensamentos contrários à felicidade é quase um equívoco. E isso está errado. E nós temos que estar sempre felizes, nós temos que ser sempre produtivos, nós temos que ser sempre positivos. E não é assim. Nós podemos e também temos que ser ao contrário, porque isso faz parte da nossa vida. Criarmos uma hierarquia artificial de emoções boas e ruins, desejáveis e indesejáveis, faz parte da vida, faz parte do crescimento e do amadurecimento do ser humano, e nós temos que começar a criar e ensinar isso para as nossas crianças desde pequenos. Porque
Isso faz parte da vida. Por isso que hoje, às vezes, nós vivemos uma geração de pessoas frustradas. Hoje as crianças não podem ter um sentimento de tristeza, elas não podem ter um sentimento de frustração. Parece que a gente cria as pessoas numa redoma onde elas só podem ser felizes e podem só se satisfazer, ao ponto de que quando elas não têm um movimento de insatisfação, ao ponto de que quando elas não têm um movimento de infelicidade, elas estão vivendo um mundo extremamente fora do planeta Terra. E ao ponto de que os pais têm que correr lá e satisfazer elas. Ao ponto de que os pais precisam ir lá e contrariar aquele movimento de insatisfação e de tristeza para que elas sejam felizes e satisfeitas, comprando elas com aquilo que elas precisam ter para que sejam satisfeitas ou não. E aí elas param de chorar, aí elas deixam de ter bico. Não, deixa elas chorarem, deixa elas ter bico, porque faz bem para o amadurecimento. Santo Tomás, ele nos convida a abandonar essa hierarquia. E ele nos mostra que cada emoção possui um lugar, possui uma função, tem uma sabedoria própria. O problema não é estar na emoção, é estar no julgamento que nós fazemos nela. É o julgamento que nós fazemos da emoção. Eu quero trazer outro caso para vocês que eu acho muito interessante. É o caso de João. Todos esses nomes são fictícios, tá, gente? Para mim não quebrar a ética, porque acaba que às vezes a gente nunca sabe, né? Quem está assistindo o curso da gente, né? Vai que a pessoa se identifica e fala: Ah, você está falando de mim. Ou eu conheço essa pessoa, né? Enfim, mas trazer o caso de João, que é um atleta profissional que eu já atendi, e ele estava tendo um problema com a sua performance. É, E assim, ele tinha um pavor de sentir raiva durante as competições. Raiva de não conseguir atingir suas metas, raivas de perder, raiva de no momento das suas competições ele ver que não estava atingindo as suas metas e aquilo que precisava, sabe? E ele havia crescido e ouvido que a raiva era ruim, que não poderia sentir raiva e que raiva era um sentimento ruim. Bom, um bom atleta mantém sempre a calma. Ele tinha escutado isso. E os treinadores hoje, muitas das vezes, eles trabalham com essa perspectiva. Olha, um bom atleta tem que ter calma. Um bom atleta não se estressa. Um bom atleta, ele não pode perder o equilíbrio. Um bom atleta é isso. E aí cria-se a ideia de um atleta perfeita. Resultado, quando o João sentia os primeiros sinais de raiva durante uma partida, ele entrava em pânico. Por quê? Porque um atleta ele não pode sentir raiva. É aquela mesma situação daquela música. Porque homem não chora, sabe? E aí se cria a cultura de que homem não pode chorar, porque se homem chorar, ele não é homem, né? Então, e aí ele perdia totalmente o seu foco e a sua energia a partir do momento que ele estava numa partida e começava a sentir raiva. Ele entrava em pânico. Por quê? Porque ele criou uma crença cristalizante. Aí eu trago a TCC aqui para psicologia atomista, né, falando de uma crença cristalizante, de que o atleta ele não pode sentir pânico, ele não pode sentir raiva. E aí quando ele sentia raiva, ele entrava em pânico. E aí o pânico fazia ele perder o seu foco e a sua energia. Bom, e a transformação começou de João quando ele começou a aprender e a ver a raiva, quando ele aprendeu a ver a raiva de uma nova perspectiva, em vez de julgar a raiva como uma emoção ruim, ele começou a entender como uma fonte de energia e de determinação. Então nós tivemos que fazer um trabalho de quebra dessa crença de que a raiva não é uma emoção ruim
de que a raiva ela é necessária, ela faz parte do ser humano e em vez de julgar a raiva, ele começou a entender a raiva como necessária e como parte do ser humano, como parte de qualquer ser humano, não só dele, sabe? Então ele começou a entender essa emoção como uma fonte de energia e de determinação. Então ele aprendeu a canalizar essa raiva para quê? Para que ele pudesse melhorar a sua performance, em vez de começar a ter medo dela, né? Então, a partir do momento que ele começou a mudar o seu posicionamento e a sua visão sobre aquela emoção, começou a mudar e ter uma perspectiva diferente sobre aquele sentimento. Bom, é importante nós termos essas noções de tudo isso que eu estou te falando, porque se você está fazendo o curso para você, você vai começar a ter essa perspectiva diferente sobre os sentimentos, tanto para a ansiedade quanto para a depressão e outras situações na sua vida. Se você é um profissional, para você começar a trabalhar isso com o seu paciente, né? Desde a primeira aula, né? Eu tenho trabalhado esses termos e você conduzir o seu paciente para que tenha uma visão diferente dos sentimentos, essa integração de corpo e alma, como ela é necessária, e isso vai ser muito importante, vai ser muito legal. Então, dentro de um processo de mudança de qualquer situação na sua vida, não só ansiedade, mas também não só depressão, mas você ter uma compreensão adequada daquilo que você está sentindo é essencial para qualquer pessoa. Bom, e aí nós entramos nos pontos chaves desse trabalho até o momento, sabe? Os pontos chaves, nós temos aí então 4 pontos chaves, né? Que nós estamos trabalhando. 1, 2, 3, 4, né? O primeiro ponto chave que nós trabalhamos nesse momento, o primeiro ponto chave que nós trabalhamos nesse momento, que é fundamental, é a diferença fundamental entre emoção natural e transtorno, que é necessário que a gente entenda. Qual que é a diferença fundamental? O primeiro ponto-chave é a diferença fundamental entre emoção natural e transtorno. O segundo ponto-chave são os 3 erros principais no enfrentamento das emoções, que nós finalizamos a aula passada com esses 3 pontos-chaves. O terceiro ponto-chave é a importância do autoconhecimento no processo de cura. E o último ponto-chave é como a visão tomista ela pode iluminar a nossa compreensão moderna. Tá? Bom, eu vou reelaborar uma explicação vou elaborar uma explicação mantendo foco nesses pontos específicos. Bom, para que a gente possa entender aqui de forma bem clara. Vamos lá então. Para que vocês possam entender de forma bem lúcida. Antes de nós mergulharmos nos detalhes práticos, né, do nosso mapa das emoções, nós precisamos estabelecer algumas bases fundamentais, tá? E porque o mapa das emoções é o próximo slide e é onde eu vou ensinar vocês a elaborar um mapa de emoções. E esses 4 pontos básicos eles estão elucidados exatamente nesse slide. E o primeiro ponto a entender é a diferença fundamental entre transtorno e emoção natural. O que é um e o que é outro? É como a diferença entre uma dor muscular após um exercício e uma lesão crônica.
A dor do exercício, embora ela seja desconfortável, ela é um sinal de que o seu corpo está adaptando, ficando mais forte. Já uma lesão crônica é um sinal de algo que precisa de uma atenção especial no tratamento. Então, eu estou fazendo aqui uma alusão a um exercício físico. Quando você vai numa academia, você faz um exercício físico, no outro dia seu corpo está muito doendo, né? Mas por quê? Por causa dos exercícios que você faz, sabe? E isso é o que? Um sinal de que seu corpo está se adaptando e ficando mais forte, sabe? Só que aquela dor vai passar. Essas são as emoções naturais. Emoções naturais são emoções que nós vamos ter, mas elas vão passar e elas acontecem por causa de alguma situação que nós estamos vivendo na vida, por causa de algum acontecimento prévio que nós fomos subordinados a ele por algum motivo, sabe? E devido a esses sentimentos, é, aconteceu, aconteceu, e aí causou uma emoção. Essas são as emoções naturais. São emoções que vêm, mas vão. Já os transtornos, né? Os transtornos, eles são considerados como se fossem lesões físicas. Diante de situações que nós vamos vivendo, são exatamente comparados a uma lesão crônica. Diante de tantas coisas que nós vamos passando, diante de algumas situações, não tem cura, porque é crônico. São transtornos. E aí, por que é importante a gente fazer essa diferenciação da emoção natural e do transtorno crônico? Porque dentro da classe dos transtornos, eu vou precisar de um acompanhamento por resto da minha vida. E talvez eu vou precisar de até mesmo de uma ação medicamentosa. E aí é importante a gente elucidar isso, porque quando a gente está aqui tratando sobre Santo Tomás de Aquino, que traz a sua visão tomista, quando nós estamos aqui tratando sobre a psicologia, nós precisamos entender que tem situações, até mesmo quando a gente traz as questões e as técnicas tomistas, nós não podemos ser negligentes de falar que as técnicas elas vão tratar os transtornos e vão trazer a cura, porque transtornos crônicos não possuem cura, possuem uma paralisação e eles precisam de técnicas que vão estabilizar o quadro. Talvez as técnicas da psicologia tomistas podem até estabilizar o quadro, mas não vão trazer cura. E elas só vão funcionar se tiver uma terapia paralela, com medicação, psiquiatra e talvez até outras abordagens da psicologia para que seja mais efetiva. Deu para entender? Como, por exemplo, se eu for falar da depressão crônica. Porque a depressão crônica é uma doença que não tem cura. E aí, em alguns casos, nós vamos precisar de internação, nós vamos precisar de medicação antipsicótica, porque a pessoa está num quadro depressivo muito forte e está chegando a ter até alucinação. E isso precisa ficar muito claro, tá? E da mesma forma, sentir ansiedade antes E aí, quando eu falava lá, fazia alusão, né? Da questão da dor do exercício, que embora é desconfortável, é um sinal de que o nosso corpo está se adaptando e ficando mais forte. E eu falava também que a lesão crônica é um sinal de que algo precisa de uma atenção especial e também de tratamento. Da mesma forma, sentir uma ansiedade antes de uma apresentação importante é uma emoção natural. Olha que comparação bacana, né? Então, tem coisas que são naturais, assim como fazer um exercício físico, né? Assim como fazer uma atividade é um sinal, né? É uma dor desconfortável, é um sinal de que o corpo está adaptando. Da mesma forma, sentir ansiedade antes de uma apresentação, por exemplo, para quem tem medo de apresentar e falar em público, é importante, é uma emoção natural. O meu corpo está o quê? Se preparando para dar o melhor de si. Por isso que eu tenho aqueles sintomas. Por isso que eu tenho aqueles sintomas.
Mas quando essa ansiedade ela começa a impedir que eu faça a apresentação, preste atenção. Quando o meu corpo começa a me impedir que eu faça aquela apresentação, quando ela aparece sem motivo aparente, por exemplo, quando os sintomas daquela ansiedade começam a aparecer sem ter motivos, estamos falando aí então de um transtorno que precisa de um cuidado específico. Então, aquela ansiedade gostosa de fazer uma apresentação que me prepara para ir ao público, para fazer algo que eu preciso fazer, que eu estou ansioso, é bacana. Aquilo está preparando o meu corpo para que eu possa fazer algo. Porém, se aquela ansiedade está me travando, está fazendo eu passar mal, está fazendo algo com o meu corpo que vai me impedir de ir lá e fazer o que eu preciso fazer, é porque já é derivado de um transtorno. E aí é onde a gente precisa estar bem atento. Bom, aí na próxima aula, na terceira aula, eu vou entrar com os conceitos bem próprios de ansiedade e depressão, para que vocês estejam bem atentos a esses conceitos. O segundo ponto-chave que foi dito são os 3 erros principais que eu já falei na próxima aula, então vou falar bem rapidamente deles no conceito tomista novamente, só para que vocês não se percam, tá? Os 3 erros principais que nós cometemos a lidar com as nossas emoções, que eu falei que o primeiro dele é negar que ele não existe, né? Que é quando nós fingimos que a emoção não existe. Tentar tirar ela, achar que não existe a emoção. É o processo de negação, é o mesmo processo do luto, quando eu fico negando que aquilo aconteceu. É quando eu finjo que a emoção não existe e eu tento suprimir ela. Então não dá certo, não existe isso. Eu preciso aceitar que ela existe, eu preciso aceitar que ela está acontecendo ali comigo. Dentro dos 3 erros temos o segundo, né, o ponto, que é a identificação excessiva, que é quando nós tornamos a emoção esquecendo que ela é temporária. Então, ou seja, eu vivo aquela emoção às vezes com tanta intensidade, pensando que ela nunca vai acabar, e aí eu preciso entender aquela emoção, ela é temporária, ela vai acabar. Então eu preciso ter essa calma, ela vai acabar, e aí ela é temporária. Eu preciso ter essa ciência. E o terceiro erro é quando existe um controle obsessivo, que é quando nós tentamos microgerenciar cada aspecto do que sentimos. É quando a gente tenta controlar a emoção, que é onde nós já dissemos, né? Dizemos que não tem como controlar as nossas emoções. A emoção ela é incontrolável. Vivencia, deixa ela acontecer. Não tem como controlar a emoção. Bom, trazer mais um caso aqui para vocês. Agora é o caso da Mariana. Eu acho que ela ilustra perfeitamente a questão dos 3 erros. A questão das 3 tentativas de controlar a emoção, de vivenciar as emoções de forma errada. Bom, a Mariana ela ilustra perfeitamente essa situação. Ela negava sua tristeza por um divórcio difícil, ela querendo se manter como forte, né, e falando que mantendo até mesmo por causa de uma questão cultural feminista, ela não queria demonstrar que estava triste por um divórcio. Então, ela falava o tempo todo que não estava triste pelo que estava acontecendo, sabe? Então, ela negava sua tristeza o tempo todo por um divórcio que foi muito difícil de ser feito, um divórcio que foi muito difícil de ser mediado e conduzido, e sempre falando que ela estava ótima, sabe? Um casamento de muitos anos, que se falava que tinha muito amor, eram 3 filhos, e aí eu ficava me perguntando, né, gente, um casamento de tantos anos, como que a pessoa está separando e falando que está ótima, né? Bom,
Mas ao mesmo tempo que ela falava que estava ótima, ela identificava tanto com sua raiva, que ela dizia o tempo todo: eu sou uma pessoa raivosa. Ela falava assim: eu sou uma pessoa raivosa. E ela falava assim que ela não podia mudar. Ela falava que não podia mudar isso. Que era algo que estava além das suas forças, mudar essa raiva que existia dentro dela. E ainda ela tentava controlar obsessivamente as suas emoções, com uma lista interminável de técnicas e exercícios. Eu achava uma graça, porque ela chegava com a lista para mim de técnicas para controlar suas emoções. Mindfulness, terapia, academia, técnica de meditação e blá 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 blá. Olha, não tenho raiva, eu estou ótima, eu tenho uma raiva dentro de mim, mas olha a ambiguidade, a ambivalência. Eu não tenho raiva, eu estou ótima, mas ao mesmo tempo eu tento controlar os meus sentimentos através de uma lista de exercícios e atividades que eu faço na minha vida. Tudo bem. Como assim? Sabe, quando eu trago esse exemplo, para mostrar exatamente que muitos de nós, às vezes, nós somos assim. Quantos de nós somos assim? Nós negamos o nosso sentimento, mas se a gente for parar e olhar no outro ponto, do outro lado da nossa vida, sim, a gente acaba sendo contraditório. Assim como Mariana, ela nega que tem esse controle dos sentimentos, mas do outro lado, ela nega um sentimento, ela nega uma emoção, mas do outro lado, ela tenta controlar isso de outra forma, né? É difícil. E o terceiro ponto-chave é a importância do autoconhecimento, né? Continuando aqui. No processo da cura, o autoconhecimento é tudo, né, gente? Mas nós não estamos falando de qualquer tipo de autoconhecimento. Uma coisa que a gente tem que abrir a nossa mente também é para essa questão do que é autoconhecimento. Porque autoconhecimento não é falar assim, eu me conheço. Não é sobre ler mais livros de autoajuda, porque as pessoas às vezes confundem isso, que autoconhecimento é ler sobre livro de autoajuda. Ou fazer mais testes de personalidade para falar assim, eu sou sanguíneo, eu sou isso. Não, isso não é autoconhecimento, tá? É, é sobre desenvolver uma compreensão mais profunda e compassiva da sua própria experiência emocional, tá? Sobre a sua própria experiência emocional. É como se fosse aprender um novo idioma. Idioma. Desculpa, gente, pelo português. Essa passou longe. Idioma, né? É como aprender um novo idioma, né? O idioma das suas emoções. No início, tudo parece, gente, muito confuso e assustador. Mas com o tempo e prática, você começa a reconhecer quais são os padrões e a entender os nuances e a captar os significados mais sutis. A pessoa ela só se conhece mesmo, ela só pode falar que tem um autoconhecimento a partir do momento que ela conhece realmente quais são os seus sentimentos, quais são as suas emoções. Então é muito mais do que falar de personalidade. Falar de personalidade não tem nada a ver com autoconhecimento. Assim, tá dentro da linha do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento profundo está muito interligado com a questão das emoções, tá? Com a questão das emoções. Por isso que é como se fosse conhecer um novo idioma, sabe? E com o tempo e prática você começa a reconhecer esses padrões. E por fim, nós temos o último ponto desse slide que fala sobre que é um ponto chave também da nossa aula, do nosso trabalho na aula de hoje, que traz como a visão tomista ela pode iluminar a nossa compreensão moderna. Santo Tomás,
queridos alunos, queridas alunas, ele nos oferece algo que é tão revolucionário, que é a ideia de que as nossas emoções elas não são as nossas inimigas. E é algo que eu tenho batido na tecla desde o primeiro instante das nossas aulas, sabe? Ele traz essa questão. As nossas emoções não são nossas inimigas. E isso é muito bom nós entendermos. E não são nossas inimigas, mas são sim o que? Mensageiras tentando nos dizer algo importante. As nossas emoções são mensageiras que nos trazem e querem dizer algo importante. E é o que fala, como que a visão tomista pode iluminar nossa compreensão moderna. Quando eu falava lá do corpo e da alma, né? E que o corpo, a razão é como se fosse esse decodificador das emoções que vem trazer uma mensagem sobre o que está acontecendo com a gente. Isso é muito importante, por isso que o corpo precisa estar em equilíbrio, e para o corpo precisa estar em equilíbrio, eu preciso ter corpo e alma conectado, razão e emoção. E é onde Santo Tomás de Aquino fala que o corpo não é a carroça da alma. E a neurociência moderna ela está confirmando isso de maneiras fascinantes. Os estudos eles têm mostrado isso a cada dia mais, né? Ele tenta suprimir as emoções, na verdade, aumenta a sua intensidade. Essa questão, né, de tentar suprimir as emoções, ela tem ganhado cada vez mais veracidade. E é exatamente isso que Santo Tomás de Aquino ele intuiu isso lá no século XIII. O problema não está na emoção, mas como nós reagimos diante dela. É a forma como nós lidamos com as emoções que está errada, não as emoções em si. E são esses 4 pontos que formam a base para tudo que nós vamos explorar daqui para frente e tudo o que nós exploramos até agora. Tudo, tá? Então, são como os pilares de um edifício. Todo o nosso curso, o cume dele está aí. Do que nós vimos na primeira aula, o que nós vimos hoje e o que nós vamos ver na próxima aula, principalmente quando nós trabalharmos as virtudes, que eu tenho tanto falado. Então, quanto mais sólidos eles forem, mais segura e efetiva será a nossa jornada de transformação emocional. Então, gravem bem esses pontos chaves, tá? Porque todo o nosso curso ele se baseia nesses pontos chaves. A diferença fundamental entre as emoções naturais e os transtornos, os erros principais que nós enfrentamos nas emoções, a importância do autoconhecimento no processo de cura, autoconhecimento não como apenas conhecimento da personalidade, mas com conhecimento das próprias emoções e a distinção disso dentro da gente e como que a visão tomista pode iluminar as nossas compreensões modernas. Pode iluminar a nossa compreensão moderna, né? Isso é de extrema importância. E bom, eu deixo aqui uma atividade prática para que a gente possa estar até mesmo encerrando a nossa aula de hoje. Como nós vamos gastar 3 aulas, né? O conteúdo é muito extenso. Nessa aula nós vamos falar um pouco da questão é uma espécie de mapa das emoções que nós vamos trabalhar. Você pode fazer para você e aplicar isso até nos seus pacientes. Bom, agora que nós já compreendemos os fundamentos teóricos, nós vamos partir para algo mais prático e algo que é transformador. Eu vou guiar vocês através de um exercício que eu tenho já usado há alguns anos e que tem revelado alguns insights surpreendentes para milhares de pessoas, tá? Bom,
primeiro eu quero que você vai pegar uma folha de papel em branco, nós vamos criar algo chamado mapa das emoções, tá? E não se preocupe que se você não se considerar um artista, nós precisamos apenas de 3 círculos concêntricos com alvo de tirar o alvo, tá? Bom, mentira, nós não vamos fazer isso agora não, tá bom? Eu vou só explicar agora para vocês o que nós vamos fazer e depois durante a semana eu vou gravar um vídeo para vocês explicando como que faz o mapa mental, tá? O mapa mental funciona da seguinte maneira, tá? Então preste atenção, eu vou explicar como funciona o mapa mental e no meio da semana eu vou gravar um vídeo como que explicando para vocês como que funciona o mapa mental, tá bom? Vamos lá. Então você vai pegar uma folha e você vai desenhar 3 círculos concêntricos. O que é o círculo concêntrico? Um círculo dentro do outro, tá? No círculo do centro, você vai escrever as emoções que você considera controlável, tá bom? 3 círculos, um dentro do outro. No círculo do centro, as emoções que você acha que você controla. Por exemplo, uma emoção que você acha que você controla é o medo. Então você vai colocar lá no círculo do centro, o medo. Beleza? No ciclo médio, que é o ciclo que vai estar fora do centro, é aquele o que está por fora, não por fora, o todo por fora, do meio. Você vai pôr aquelas emoções que você considera parcialmente controláveis, tá bom? Por exemplo, uma emoção que você considera parcialmente controlável é a raiva. Você controla a raiva. Você coloca lá. No ciclo externo, que é o último ciclo, uma emoção que você controla, você acha que é incontrolável. Por exemplo, a ansiedade. Então você coloca a ansiedade. E aí o 5, reflita. O que essa distribuição revela sobre as suas relações com as suas emoções? Que é o que isso revela sobre as suas emoções? Isso revela que eu preciso melhorar isso na minha vida, isso revela que essa emoção eu preciso trabalhar mais, isso revela que essa emoção na minha vida é controlável, isso revela que antigamente isso não era, hoje isso é, tá? É nesse sentido. E aí, assim, às vezes, só nessa explicação agora, parece um exercício bobo, mas vocês vão ver que durante a semana, quando eu colocar para vocês a, a explicação da atividade do mapa mental, vocês vão ver como vai fazer mais sentido, tá bom? Bom, e na próxima aula, então, nós vamos explorar algo que é fascinante, gente, que é a verdadeira causa por trás desses desafios emocionais. E como que a desconexão mente-corpo afeta aí a nossa saúde mental. Então prepare-se para descobertas que podem mudar completamente a sua perspectiva sobre ansiedade e depressão, que é o que a gente espera. Deixa aí eu deixo como sugestão, né, o método educativo de Dom Bosco, de literatura, e a pedagogia de Santo Tomás de Aquino, os ensaios de pedagogia geral. Muito bons, tá? Gente, nós vamos ficando por aqui, então, tá? Na aula de hoje. Obrigado pela atenção. Nós nos vemos aí no meio da semana, quando eu for postar um vídeo para vocês. E na semana que vem, no sábado, nós terminamos a nossa próxima aula, tá bom? Que Deus abençoe. Até lá. Fiquem com Deus.